Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos ouvindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Minutos de Espiritismo, aqui pela Rádio Brasil Espírita. Vamos ao tema de hoje. É um tema bem interessante, muita gente manda e-mail para nós abordando essa temática, tá? Aliás, se você quiser enviar algum e-mail com uma pergunta, uma sugestão de tema, pode mandar que a gente vai abordar aqui no nosso programa, tá? Mas o tema do programa de hoje é o seguinte: por que alguns parentes nos parecem simplesmente insuportáveis? Sérgio, eu tenho um parente, olha, eu tenho um irmão maravilhoso, mas aquele outro meu primo, ele é insuportável. Eu tenho um cunhado que eu detesto ele, eu tenho uma outra pessoa que só de olhar para a cara dele eu já fico enjoado. Quem não conhece, quem não vive uma situação desse tipo, ou pelo menos não conhece alguém que vive uma situação assim? Muita gente faz essa colocação: poxa, é meu parente, eu era para sentir amor por aquela pessoa. E olha, às vezes, em muitos casos, a pessoa sente aquela repulsa, né? Gratuitamente. Às vezes o parente nunca fez nada para ele. Se encontra lá nos eventos comuns, né? Natal, aniversário e tal. E aí só se cumprimentam muito formalmente. Agora olha só, reparem uma coisa. A gente colocou assim: por que alguns parentes nos parecem simplesmente insuportáveis? Por que a gente colocou que não são insuportáveis? Parecem insuportáveis. Porque a gente precisa fazer uma autocrítica também. Quem sabe se o insuportável não sou eu? Quem sabe se o insuportável não é você? Outro detalhe. Esse parente ser ou parecer insuportável não quer dizer necessariamente que ele seja uma pessoa ruim, que ele seja uma pessoa má, de forma alguma. Então, nós vamos encontrar um esclarecimento maior sobre isso justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Ele fala sobre parentela corporal e parentela espiritual. Eu vou dar uma lida aqui nesse trechinho do Evangelho, tá? Na verdade, o capítulo 14 ele fala todo sobre isso, mas seria muita coisa para a gente ler nesse programa. Vou ler esse trechinho, o item 8. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Não vai, né? Um confronto, um conflito, né? Que a eles serve de provação. Muito bem. Então, os parentes, em geral,
afinidade. Em geral, já é feito um planejamento lá no plano espiritual para que fulano venha como meu filho, venha como minha filha, para que eu consiga me encontrar com fulana e venha me casar com ela. Sérgio, mas é difícil demais nesse mundo, é um mundo tão grande. Como é que vai encontrar? Como é que poxa, eu teria que ser muita coincidência, né? Eu teria que ser conduzido ali junto com aquela pessoa conduzida também para a gente se encontrar, porque a gente combinou lá no plano espiritual. Ah, não é possível que a gente seja conduzido desse jeito. Pergunta do Livro dos Espíritos 459. Podem os espíritos nos influenciar? Resposta: mais do que isso, são eles que nos conduzem. Então pode sim. E como, né? E como? A gente vê aí, quem ler o livro Nosso Lar vai verificar que vários espíritos ali vão reencarnar já programados, né? A Dona Laura, que é a mãe do Lísias, que acolhe o André Luiz para morar lá na casa deles. Quando o André Luiz chega lá, o marido dela já reencarnou, já era uma criança com 3 anos de idade, e ela já estava aguardando a oportunidade para reencarnar, porque iriam se encontrar novamente. Olha que interessante. Agora, fala também que tem espíritos totalmente estranhos. E por que esses espíritos são estranhos? Porque existe a necessidade de um resgate. É muito importante isso. Vamos continuar aqui. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideia, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que 2 seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Às vezes você tem um irmão de sangue e tudo bem, tem muito respeito, muito amor, muita amizade, muita cooperação, mas você de vez em quando tem um amigão que aquele é o cara que você pensa, pô, esse cara poderia ser meu irmão. Às vezes a gente até chama verdadeiramente de irmão, né? Esse cara é meu irmão de coração, é aquele cara que tem aquela afinidade. Então ele fala isso. Não precisa ser de sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que 2 irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, esse problema moral aí, né? Que é necessário esse resgate. Após 2 espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações das almas. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, vale a pena ler todo esse restante aí desse capítulo, tá? É muito interessante. E qual é a orientação que a gente dá? Bom, se você tem esse parente, tá? É uma oportunidade. É isso mesmo. Não é um castigo, não. É uma oportunidade que a espiritualidade está lhe dando para resgatar, reconciliar, aparar as arestas. Ou, no mínimo, evitar o conflito. Não vai ser meu amigão.
tudo bem. Mas pelo menos não briga. Pelo menos tem um respeito. Sérgio, mas aquele cara é chato demais, eu não vou com a cara dele. A gente encontra, sai faísca. Evita de sair a faísca. Quando um não quer, dois não brigam. Por quê? Se vocês nessa vida, como parentes, continuarem tendo conflitos, adivinha o que vai acontecer? Na próxima reencarnação, vão nascer juntos de novo. E na próxima, juntos de novo. E na próxima, juntos de novo. Até que haja essa reconciliação. Existem casos, tá? A espiritualidade ensina até que aqueles gêmeos, né? Gêmeos siameses, se não me engano, que nascem um grudado no outro, em geral, são espíritos, em geral, não quer dizer que são todos, mas em geral, são espíritos inimigos, ferrenhos, que tiveram oportunidades em várias encarnações e ainda assim continuavam brigando, continuavam em atrito. E aí, reencarnam nessa condição porque inevitavelmente eles vão ter que ser amigos. Um vai ter que cuidar do outro, porque se um quiser matar o outro, o cara morre. Ele mesmo vai morrer. Então, é a gente fazer o quê? É tratar bem, é dar o auxílio. Ah, mas o outro é brigão. Se o outro é brigão, não entre naquela faixa vibratória do brigão. Deixa ele brigar sozinho. Procure se equilibrar. É difícil? É claro que é, mas você vai se equilibrar. Por quê? Se vocês já encarnaram juntos ou são parentes, significa que vocês estavam numa zona de conflito, numa mesma faixa vibratória. Ok? Nessa encarnação, continuam brigando, vocês vão continuar nessa mesma faixa vibratória. Agora, um quer brigar e o outro não briga. Olha, eu não vou brigar, eu não vou entrar em conflito, você não me leve a mal, eu respeito você, respeito suas opiniões, mas a gente brigar não, né? E aí o outro quer brigar sim e provoca, e deixa ele provocar sozinho. O que vai acontecer? Você vai sair daquela faixa vibratória. O outro vai continuar na faixa vibratória dele. Mas você saindo dessa faixa vibratória significa o quê? Que você se propôs a uma trégua, a uma paz. Você evoluiu moralmente falando. Então, se o outro continuou naquela faixa vibratória de briga, de conflito, e você não, aí sim, naturalmente vocês vão se afastar. Naturalmente você não vai mais ter esse desconforto de estar com aquele parente, com aquela pessoa difícil. Isso não é só para parente, não, é para qualquer pessoa, né? Que venha na nossa vida, às vezes, vem como um colega de trabalho, enfim. Então, tá aí o esclarecimento e essa orientação, né? É bem interessante, muita gente manda e-mail para nós com relação a esse tema, tá certo? Muito bem, sendo assim, estamos dando aí o final do programa de hoje, né? A gente informa que vocês podem assistir a reprise no nosso site ou no Facebook. No Facebook bota lá, facebook.com/Minutos de Espiritismo. Todos os programas que são apresentados aqui, a gente coloca no Facebook e coloca no nosso site também, tá? Então, sendo assim, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!